Olá pessoal, eu sou a Cacau. É um prazer muito grande, mas muito grande mesmo, estar aqui apresentando esse vídeo aula que preparei com muito carinho para vocês. Bom, o objetivo principal dessa dedicação é tentar passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi em anos de estudo, pesquisas e noites mal dormidas. Bom, espero que com isso possa estar colaborando, nem que seja um tiquinho só, com seu aprendizado e crescimento pessoal. Antes também de iniciarmos, quero deixar claro que o intuito é fazer com que a tela do seu computador ou tablet, smartphone, se pareça com as folhas de um caderno. Por isso, 99,9% do conteúdo estará escrito à mão, ou seja, manuscrito. Por que isso? Bom, eu gosto muito de um caderno organizado, colorido, e acho que isso é muito importante para dar uma sistematização no conteúdo e com isso ficar mais fácil a mentalização e a ordenação do estudo. Vamos lá então? Só para nos situarmos, nesse vídeo estarei apresentando apenas os conceitos básicos para uma introdução no assunto e também falaremos tudo sobre as variáveis, ou pelo menos quase tudo. Quero dizer, o que ficar para depois, vamos ao longo do curso comentando simultaneamente com o conteúdo apresentado, ok? Estatística básica. Conceitos iniciais. Bom, eu coloquei aqui alguns conceitos, já está escrito para poder adiantar o tempo. Eu gostaria de ir escrevendo junto com vocês, e falando, escrevendo, mas isso vai demorar muito. Por isso eu já coloquei aqui, já está pronto. Eu vou dar uma lida rápida para a gente poder andar mais rápido com a aula. O que seria estatística? É uma ferramenta ou método que nos ajuda a interpretar e analisar grandes conjuntos de números. É, portanto, a ciência de análise de dados. Bom, eu acho que está bem claro um conceito de estatísticas da linguagem usual. Estes dados podem ser obtidos por meio de uma amostra da população em estudo. Eu quero dizer que o termo estatística ele pode ser apresentado como um conjunto de instrumentos que podem ser utilizados para a gente recolher, classificar, apresentar, interpretar conjuntos de dados numéricos, ok? Para que serve a estatística? Bom, para pesquisa, claro. A gente sabe que seria quase impossível efetuar essas sondagens políticas que a gente vê pela TV. Também vamos supor um outro exemplo, efetuar o controle de qualidade dos bens de consumo, medir os níveis de audiência dos programas da televisão, isso também se usa a estatística. Tem várias outras coisas, tipo efetuar o planejamento de campanhas de marketing, o censo, né? Que vira e mexe está batendo aí na porta da gente, aquelas pessoas fazendo questionários sobre quantas pessoas nós temos dentro de casa, quanto cada um ganha, qual a renda per capita e assim por diante. Então vamos ver o que seria, né, população dentro de estatística. É o conjunto de elementos que têm pelo menos uma característica em comum. E esta característica deve delimitar corretamente quais são os elementos da população. E que seria uma amostra? Já que nós falamos que os dados eles são obtidos através de uma amostra da população. A amostra é o subconjunto de elementos de uma população. E esse subconjunto de elementos ele é representativo para estudar a característica de interesse da população. Então, pessoal,
Vamos fazer aqui um diagrama bem simplesinho sobre um desenho, não um diagrama básico, para entender melhor o que seria a população e a amostra. A população é esse círculo aqui. E a amostra seria, por exemplo, esse pequenininho aqui, né? Que eu vou retirar. Nossa, isso aqui tá uma maravilha, né? Que eu vou retirar da população aí eu vou fazer o estudo só com esses elementos daqui, ok? Então aqui seria população e aqui a amostra, né? Eu tenho um todo que eu vou retirar uma parte e com esta parte é que eu vou fazer a minha pesquisa, ok? Mudando de tela então. Nessa tela nós vamos ver o que é variável e o que é valor da variável. A variável são dados coletados de uma amostra. Por exemplo, considere a seguinte pesquisa: qual é a sua disciplina favorita na escola? Disciplina favorita na escola, nesse caso, é a variável da pesquisa. O que se quer saber é a variável da pesquisa. E o que é o valor da variável? É a possível resposta a essa variável. Ou seja, o que eu quero saber é a variável. O que vai ser descoberto com esse questionamento é o valor da variável. No caso dessa pergunta, as possíveis respostas poderiam ser língua portuguesa, matemática, história, ciências, geografia, inglês e etc. Então, variável é o que se quer saber, disciplina na escola. E valor da variável é a resposta a essa variável, ok? Aqui eu coloquei um outro exemplo. Qual sua cor preferida? Nesse caso, qual seria a variável? Cor, ok? Então, a variável é a cor, eu quero saber a cor, o que eu quero saber é a variável. E o valor da variável? O valor são as possíveis respostas a este questionamento, que seria branco, preto, vermelho e etc. Ok? Vamos para a próxima tela. Tipos de variável. Bom, as variáveis podem ser qualitativas e quantitativas. Qualitativas, quando envolvem uma característica que não pode ser medida ou contada. E quantitativas, quando envolvem números, podendo ser contadas ou mensuradas. Mensuradas é a mesma coisa que medidas, ok? Aí eu tenho aqui, eu montei um quadrinho, uma tabela, vou colocar aqui para vocês, que nós vamos usar como exemplo para entender melhor essa diferença de uma para outra. Aqui nós temos cliente. Vamos supor, antes de começar, vamos supor no exemplo que isso daqui seria uma pesquisa de uma academia, vamos supor, academia de ginástica.
Vamos supor que nós vamos fazer uma pesquisa em uma academia de ginástica. Aí, como variável, nós queremos saber a idade, a escolaridade dos clientes, número de filhos desses clientes, estado civil, altura e etc. Então, vamos tentar descobrir aqui na tabelinha o que é variável qualitativa e o que é variável quantitativa. Bom, os clientes são a amostra ou a população. No caso aqui vamos chamar de amostra, porque são pouquinhas pessoas. A população seria mais pessoas. Vamos supor que a academia tivesse 200 inscritos, né, treinando lá. E esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essas 8 pessoas ou 8 clientes são a amostra. E todos que estariam na academia, matriculados na academia, seriam a população total. Então, idade é variável, escolaridade é variável, número de filhos é variável, estado civil é variável e altura é variável. Quando ela é quantitativa? Quando envolve números. Então, idade é uma variável quantitativa, número de filhos é uma variável quantitativa e altura é uma variável quantitativa. Escolaridade é uma variável qualitativa, porque escolaridade não dá para ser medida ou contada, ok? Não envolve números. E estado civil também é uma variável qualitativa, porque também não dá para ser medida ou contada, ok? Ficou claro? E tanto as variáveis qualitativas ou quantitativas, elas se subdividem em duas. As qualitativas podem ser nominal ou ordinal, e as quantitativas podem ser discreta ou contínua. Então, o que seria uma qualitativa nominal? Se refere a uma característica que não pode ser nem medida e nem contada, sem, agora aqui está o detalhe, olha, sem dar a ideia de ordenação, ok? E a qualitativa ordinal não pode ser contada ou medida, como a qualitativa nominal, porém nos dá a ideia de ordem. Então, qual que é a diferença de uma para outra? A qualitativa nominal não nos dá ideia de ordem, e a qualitativa ordinal nos dá a ideia de ordem, ok? Então, vamos passar aqui para as quantitativas. Quantitativa discreta, quando podemos contar. Claro, nós já vimos aqui do outro lado do quadro. Só que a variável discreta será sempre um número inteiro, tá? Então, nós sabemos que a quantitativa envolve números, e quando ela é discreta, o número tem que ser sempre inteiro, sempre inteiro. E a quantitativa contínua, quando precisamos medir, pode ser um número racional. Então, quantitativa discreta sempre tem que ser um número inteiro, e a quantitativa contínua pode ser um número racional também. Não que não esteja, que não possa ter um número inteiro na contínua, mas essa medida ela pode ser inteira ou pode ser um número racional, ok? Então agora vamos ver qual das variáveis podem ser ordinal
ou nominal, dentro das qualitativas. Escolaridade, que a gente já sabe que é uma variável qualitativa. Escolaridade nos dá uma ideia de ordem, porque o nível fundamental, nível médio, nível superior, ele nos dá uma ordem de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Apesar de estar envolvido primeiro, segundo e terceiro, não é número, ok? Então, nós sabemos que o ensino fundamental, ele vem primeiro. Então, o Paulo, por exemplo, ele está no primeiro grau, só estudou o primeiro grau. E a Vera está no nível médio, então ela já está no segundo grau. E o João tem nível superior, então ele já está no terceiro grau. Então, escolaridade, ela tem uma ordem a ser cumprida. Então, na verdade, essa variável é uma qualitativa ordinal. Escolaridade é uma variável qualitativa ordinal. E estado civil? Estado civil não nos dá a ideia de ordem, ou seja, estado civil é uma variável qualitativa nominal. Porque ser casado, solteiro, viúvo, divorciado, não existe uma ordem para ser seguido, ok? E vamos agora analisar a idade, a variável idade. Idade é uma variável quantitativa discreta. Por quê? Porque idade só pode ser contada com o número inteiro, tá? Quando a gente falamos a nossa idade, normalmente a gente diz: eu tenho 25 anos, eu tenho 19 anos, eu tenho 42 anos, ok? Então, a variável idade é uma quantitativa discreta. E número de filhos também é uma quantitativa discreta. Por quê? Porque ninguém pode ter 2 filhos e meio. Você vai estar sempre lidando com o número inteiro, né? Não dá para ter 4 filhos e 1/4 de filho. Nós temos 1 filho, 2 filhos, 0 filhos e assim por diante. Agora, a altura é uma quantitativa contínua, porque a altura ela aceita tanto o número inteiro quanto o racional. Porque a altura ela pode ser, por exemplo, aqui a Vera tem 1,65 m. Então, 1,65 é um número racional. Não tem nenhum exemplo aqui com o número inteiro, mas poderia ter, por exemplo, o Paulo, que tem 2,04 m, poderia ter apenas 2 metros, ok? Ou uma criança tem 1 metro, também é um número inteiro. Mas, na maioria das vezes, esse número é um número decimal, ok? Vamos para a próxima tela. Bom, como eu disse no início da aula, hoje nós apenas falaríamos sobre as variáveis. Nós já estudamos o que precisávamos sobre a variável. Então eu fiz um quadro de resumo, né? Um quadro resumo para a gente gravar bem o que é uma variável qualitativa nominal, ou uma variável qualitativa ordinal, ou uma variável quantitativa discreta, ou uma variável quantitativa contínua. Então, a variável qualitativa nominal não... deixa eu pegar uma cor escura, não amarelinho. Pegar preto. Não dá a ideia, não dá a ideia
de ordem, certo? Isso aqui é um resuminho. E a ordinal? A ordinal dá a ideia de ordem, ok? E a quantitativa discreta? Bom, resumindo, é sempre quando apresenta número inteiro, certo? E a quantitativa contínua pode apresentar número racional. Então é isso. A gente termina aqui essa videoaula. Espero que gostem, né? E em breve estarei preparando mais outra videoaula com a continuação desse assunto. Beijos e até mais.